Nós temos disponibilizado alguns materiais que eu, sinceramente, de coração muito aberto, espero que os irmãos estejam aproveitando e lendo. Material que foi transcrito, os textos, com as listas relacionadas das obras da carne, as manifestações, pecado. A importância daquela lista, em 5 versões, é para nos alertar acerca da sutileza de alguns pecados que às vezes se passam por temperamento, por traço, por jeito. Eu sou assim mesmo. E não é não. É pecado e tem nome. Semana passada nós falamos tanto de não deixar o ladrão roubar a palavra. Nós tivemos um problema com o vídeo e talvez a gente não tenha o vídeo da semana passada. Então, esse vídeo de hoje a gente não pode perder. Porque nós vamos fazer uns ajustes e algumas regulagens no entendimento do que nós temos tratado nesses dias acerca do pecado. Se eu fosse vocês, eu não sou, não é? Além de ficar bem atento e esperto ao que a gente vai abrir hoje, amanhã eu daria um jeitinho de ouvir de novo o vídeo que vai ser postado. Mas eu não sou vocês, né? Nós estamos aqui lutando para vivermos a tão grande salvação que temos recebido de Jesus. Primeira parte da regulagem que vamos fazer hoje é a compreensão de que tudo que abrimos até agora, os textos de Romanos 8, 1 de Pedro 13 a 23, Tiago, Romanos 6, Efésios 4, Colossenses 3, 1 de João 3, todos esses textos que nós lemos e fomos apontando com os irmãos há vários domingos já, talvez uns 5 ou 6 domingos, eles compõem um entendimento muito claro do primeiro aspecto que nós estamos tratando com relação a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Lutar e vencer o pecado tem a ver com ódio e repulsa a toda forma de pecado, como resultado da nossa identidade recriada em Cristo Jesus. Todos os textos que abrimos até agora, falando sobre novo nascimento, aquele que é nascido de Deus não peca, que aquele que recebeu da abundância da graça, onde o pecado foi grande, a graça foi maior, pecaremos então por causa disso? Tudo que a gente vem abrindo nesse entendimento dos textos, de todos esses textos que abrimos até agora, o foco está em entender que a santificação é resultado direto de sermos regenerados. Todos que passaram por um processo de regeneração, que nasceram de novo, têm a santificação como resultado disso. Então, todos os textos que abrimos até agora, eles apontam para essa realidade. Santificação e santidade são resultados da nossa identidade recriada em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que eu chamo de identidade recriada? O que é? Nascer de novo. O que nós temos insistentemente trabalhado com os irmãos, a necessidade de nascer de novo. Não é ser membro de igreja. Não é participar de uma congregação. É nascer de novo.
O que identifica alguém que foi eleito em Cristo Jesus? Fomos eleitos desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que identifica o fato de termos sido predestinados. Para que fomos predestinados? Para sermos filhos por adoção, nascidos de novo, semelhantes a Jesus. Qual é o resultado imediato disto? Ódio ao pecado, resistência ao pecado, dizer não ao pecado. Irmãos, entendem isso? Todos os textos que abrimos, Romanos 8, 1 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, Romanos 6, Efésios 4, Colossenses 3, que a gente vem abrindo, lendo com os irmãos, 1 de João capítulo 3, aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, ter o pecado como algo comum, porque é nascido de Deus. E o que é nascido de Deus não peca, e a semente de Deus está nele. Está claro isso, meus irmãos? Está claro? A segunda coisa que nós temos que regular e ajustar nesta noite é o seguinte: lutar e vencer o pecado tem a ver com a capacidade de identificar e renunciar suas mais variadas formas e de resistir e vencer as tentações. É disso que o apóstolo Paulo está falando em Efésios capítulo 6. A primeira dinâmica do conflito espiritual é contra o pecado. E para isso nós recebemos uma armadura. Para lutar contra as hostes espirituais da iniquidade. Contra o diabo e seus anjos que nos tentam todo o tempo, usando nossa própria carne, nosso próprio desejo, nossa própria iniquidade, para anular nossa vida plena em Cristo Jesus. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada, eu estou dizendo que crentes que vivem em pecado têm a plenitude de vida anulada em Cristo Jesus. Crentes que vivem em pecado correm o risco de, na verdade, nunca terem nascido de novo e de não manifestarem a vida de Jesus. E o que há de graça nisso, queridos? Tudo, porque ainda é tempo de nos voltarmos ao Senhor e de resistirmos ao pecado, é o sangue. No capítulo 12 de Hebreus, o autor de Hebreus diz no verso 4, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Alguns autores afirmam que o autor de Hebreus está se referindo aos jogos agonísticos, aquelas lutas que existiam no Império Romano, onde as pessoas amarravam alguns farrapos nas mãos para trocarem socos e lutarem. E ao fim de cada luta, aquele que lutava estava banhado em sangue. E estar banhado em sangue significava que ele perseverou até o final da luta e que ele foi na luta até o seu limite. É disso que o autor de Hebreus está falando, que nós temos que lutar contra o pecado até o nosso limite. E é isso que nós estamos tentando resgatar nesse tempo, para a nossa vida como congregação.
Primeiro, que identifiquemos que se somos filhos de Deus, se somos santos e irrepreensíveis diante dele, porque fomos eleitos, então essa é a nossa realidade. Odiar o pecado, dizer não ao pecado. Podemos fazer isso resistindo ao pecado, vencendo as tentações. E o terceiro ponto, que é o que nós vamos tratar nos dias seguintes, tem a ver com a compreensão de que lutar e vencer o pecado está relacionado à compreensão de arrependimento. O que é o arrependimento bíblico? É o que nós vamos chamar de arrependimento contínuo. Uma posição contínua de arrependimento para não sermos vencidos pelo pecado. Hoje à noite nós vamos disponibilizar para os irmãos mais 2 materiais. Se os irmãos estão lendo, excelente. Se os irmãos não estão lendo, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é disponibilizar com abundância aquilo que eu entendo que forma e nos ajuda e nos apacenta em nosso coração para aqueles que realmente buscam viver em Jesus. Infelizmente eu não posso fazer isso por você, mas posso insistir. Posso equipar você com o entendimento bíblico, apacentar verdadeiro de Deus acerca dessas coisas. Primeiro material pequeno, 2 páginas e meia, que trata acerca do que é o arrependimento contínuo. É um fragmento do capítulo 3 do livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. O segundo material é um pouquinho mais longo. São os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nos equipa com material bíblico, sério, maduro, para entendermos o que é santificação, o que é santidade, para entendermos qual o preço que pagamos para viver dessa forma. Assim que terminar a celebração, nós vamos disponibilizar nos grupos. Como nós perdemos o vídeo da semana passada, eu já sabia disso, Pedro tinha me avisado, nós vamos voltar a Tiago, capítulo 1, e vamos nos ater hoje a entender os versículos 14 e 15, que tratam da natureza da tentação. Para lutar e vencer o pecado, nós temos que resistir e vencer as tentações. O que é a tentação? Essa porção, esse fragmento, Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, nos dão a exata compreensão, a precisa compreensão de como a tentação acontece e como devemos nos posturar. Vamos recordar os 3 pontos de regulagem. Primeiro, santificação resulta da minha identidade recriada em Jesus. Segundo, santificação resulta da capacidade que eu recebo em Deus, pelo Espírito, de vencer as tentações, dizer não ao pecado. Por natureza, eu deveria odiar o pecado. Mas se o meu desejo me engana, então eu vou resistir ao meu desejo. E se mesmo assim eu ainda for engodado e enganado, arrastado, eu preciso estar em arrependimento contínuo. Estão entendendo a regulagem que estamos fazendo?
os 3 aspectos que envolvem a santificação. Odiar ao pecado porque a minha natureza é recriada. Resistir à tentação para mortificar a minha carne e dizer não ao pecado. Mas mesmo assim, se os desejos da minha carne me engodam e me arrastam, então viver em constante arrependimento. Ok? Dúvidas? Entendem porque eu estou falando que seria interessante talvez ouvir de novo amanhã, dar uma ouvidinha de novo lá na quarta-feira? Queria apresentar aos irmãos o texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. De forma que os irmãos possam visualizar comigo algumas coisas e alguns aspectos escriturísticos deste texto. Pode projetar para mim, Juju? Essa é a versão que nós vamos encontrar. Todos estão vendo? Está dando para ver? Está turvo? Dá para ver? Se você está vendo, lá no fundo todo mundo está vendo? Beleza? Ô Pedro, pode afastar essa câmera aqui um pouquinho? Eu vou precisar ficar em pé. Vamos ler juntos? Esqueçam o que está entre parênteses. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o diagrama que a gente tem ali. Essa versão é a versão Soberano Criador já falou. Dr. Wilbur Norman Pickering. A propósito, os irmãos que compraram o material ou estão usando esse material do Dr. Wilbur em PDF, vale a gente recordar e lembrar que o que há de muito precioso nesse material é o texto. Esqueçam os comentários. Tem muita gente me perguntando, pastor Gilberto comentou aquilo assim, tudo que é númerozinho, tudo que está comentado no final das páginas, esqueçam. Aquilo ali faz parte de uma teologia muito pessoal dele. Certo? O que é importante? O texto, a forma como ele nos expõe o texto. Vamos ler juntos? Esqueçam os parênteses. Mas cada um... Vamos ler juntos? Mas cada um... Mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido. Essa é a versão mais próxima do que está escrito lá no texto original. E que o Senhor usou Tiago para nos revelar como sua palavra, para nos dar entendimento acerca do que é a tentação. Antes ele diz, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta. Ele vai dizer, mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido. Esse é o ponto. Como acontecem as tentações? Como mesmo eu sendo recriado, o Espírito vivendo em mim, eu posso ainda ser movido pelo mau desejo, que talvez seja uma tradução muito próxima daquilo que a gente entende que epitomia tem a ver, também pode ser traduzido por concupiscência. É aquilo que move o meu desejo. Por isso, em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz
Se vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E ele vai dizer logo em seguida no verso 5: mortificai as vossas inclinações da carne. Entendem como o fato de estarmos crucificados com Cristo e de sermos vivificados nele, de imediato se reflete em mortificarmos a inclinação da carne? A mortificação da inclinação da carne está, primeiro, em odiar o pecado. Segundo, em vencer as tentações. Me arrisco a dizer que talvez os irmãos não encontrem isso organizado desta forma em muitos lugares. Talvez em lugar nenhum. Vamos ao texto? O que Tiago está nos dizendo? Mas cada um é tentado. E ele usa a palavra peiradizetai. E resulta do verbo peiradizo. Estão vendo ali embaixo, primeiro? O que significa? Tentado, solicitado, induzido ao pecado. Cada um é tentado, induzido ao pecado. Pelo seu próprio. Trouxe essa palavra exatamente para fortalecer esse entendimento. Termo ídias. Algo seu, algo próprio, pertencente a você. Nós não somos tentados de fora para dentro. Nós somos tentados de dentro para fora. Nós não somos transformados e gerados de novo em Cristo Jesus de fora para dentro. Nós somos transformados e gerados de novo em Cristo Jesus de dentro para fora. A luta é interna. Aquilo que eu estou vendo, desejando ou querendo pode estar fora, mas é o meu mau desejo que me tenta. Estão entendendo isso? Durante muito tempo, eu ouvi e entendi, entre as ações do diabo contra nós, ações externas, tentação e opressão. Eu ensinei isso algumas vezes. A tentação, ela é interna. Talvez a abordagem seja externa. Mas quem me engoda e me arrasta é o meu mau desejo. Não são as coisas. Algumas coisas que me chamam a atenção na tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, capítulo 4. Satanás se aproxima de Jesus para tentá-lo depois de alguns dias de Jesus em jejum. Satanás se aproximou quando ele teve fome. E o que ele ofereceu? Ele ofereceu? Usa o seu poder. Transforma a pedra em pão. Isso para você é fácil. Qual o problema? Um pouquinho depois ele transformou a água em vinho. Qual a dificuldade de transformar a pedra em pão? Nenhuma. Vendo a necessidade, Satanás tenta Jesus
com algo que lhe era interno. Fome. Ninguém dá fome para ninguém. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Aquilo que nos conduz, aquilo que nos induz, aquilo que pode até vir do externo. Mas a luta contra a tentação, ela é interna. São os meus, os próprios, ou o próprio mau desejo. E aí vem a palavra epitomia. Estão vendo ali embaixo? O que significa? Desejo, anseio, desejo pelo que é proibido. É exatamente aquilo que encheu os olhos de Eva, quando o Senhor disse: podem comer de todas as árvores, menos dessa. Ao que ela quis? A que não podia. Irmãos, estão entendendo? Na nossa luta contra o pecado, no desenvolvimento do nosso entendimento da perseverança em Jesus e da nossa identidade em santificação, nós precisamos compreender e entender que o problema sempre será interno. É o meu mau desejo que eu preciso mortificar. É a inclinação da minha carne. O apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5. Em Romanos 8, ele vai dizer: quem anda pelo espírito é espírito, quem anda na carne faz a vontade da carne. Mas vós sois guiados pelo Espírito de Deus e por isso sois filhos de Deus. Então vocês não são mais guiados pela carne, porque a carne é a inclinação para o pecado. Vamos ler lá? Romanos 8, eu acho que esse texto ele não pode ficar perdido. Romanos 8. Começando no 14. Perdão, começando no 5. Romanos 8, começando no 5. Eu estava com uma saudade de fazer isso, ficar andando aqui perto de vocês. Por causa dessa live eu precisava ficar preso atrás daquela mesa. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora olha o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês. Está claro? A questão, desejo, é meu.
Eu preciso lutar contra aquilo que ainda não mortifiquei. A santificação é a luta permanente para mortificar, para sujeitar a carne, para dizer não ao pecado. Por quê? Porque o mau desejo, ele faz o quê? Ele arrasta e seduz. Esses dois termos, excelcomenos e deleadzomenos, vem do verbo exelco, tem a ver arrastar, seduzir, atrair para fora, e o verbo deleadizo tem a ver com capturado por meio de uma isca. Isso aqui é a metáfora de uma pescaria. Falei para vocês na semana passada. O que é a metáfora de uma pescaria? O que você oferece ao peixe? Não, o anzol. A isca é só a isca. Ninguém oferece a isca ao peixe. O que você oferece ao peixe é o anzol, porque a sua intenção não é alimentar o peixe. A sua intenção é fisgá-lo. Certo? É essa metáfora que Tiago está usando. O nosso mau desejo, a nossa inclinação para a carne, ela faz isso com a gente. Ela nos fisga, nos captura e nos arrasta. Esse é o quadro. É contra isso que temos que lutar. Estava olhando um livro que foi lançado agora há pouco tempo. O Cristão e a Armadura Completa. Estou estudando a possibilidade da gente trabalhar alguns capítulos dele com vocês mais adiante, quando estivermos falando sobre essas questões que envolvem pecado, o arrependimento contínuo. Neste livro, o autor diz uma coisa interessante. Ele diz que a armadura que nós recebemos de Deus, descrita em Efésios 6, e a luta que o apóstolo Paulo descreve, no versículo 10, não diz respeito a confrontos de libertação, lutar contra demônios que estão manifestados. É a descrição interna da nossa luta contra o pecado. Couraça da justiça. Vamos abrir lá, Efésios 6. Verso 13, ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No momento onde as tentações são mais árduas. No momento onde a necessidade se apresenta. E o tentador chega e diz: você está com fome? Falei para vocês que duas coisas me chamam a atenção em Mateus 4, né? Falei uma só. Questão de Satanás lidar com a necessidade. A outra coisa é logo no final que diz assim:
Depois que ele é repreendido por Jesus, o texto diz: e ausentou-se dele, esperando uma ocasião mais oportuna. Está pensando que ele desistiu? Ele só vai esperar uma ocasião mais oportuna. Então, às vezes a gente vence uma tentação e a gente diz assim: Ele olha para a gente e diz: na esquina eu estou te esperando. A gente vence uma tentação e diz não ao pecado. Você diz: oh, graças a Deus, livre. Fui livre. Ele olha para você e diz: até uma ocasião mais oportuna. A descrição desta armadura, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, em que podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai dizer como esta armadura funciona. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não adianta vestirmos essa armadura para expulsar demônio, se somos escravizados pelo pecado. Não adianta vestir essa armadura e dizer: agora eu estou protegido das astutas ciladas do diabo, e demônio nenhum vai ficar cirandando a minha casa, se eu estou perdendo a luta aqui dentro. Meus maus desejos. E sendo escravizado pelo pecado, porque aquele a quem você obedece, esse é Senhor sobre você. Estão entendendo? Está claro? Marquinhos? Está claro onde a luta acontece? O ideal seria que eu odiasse o pecado a tal ponto de que eu nunca chegasse perto dele. Mas eu sou às vezes engodado, enganado, iscado. A isca vem e me pega e me arrasta. Verso 15. Abre para mim, Juju. Vamos ler? Esqueçam os parênteses. Vamos lá? Então, esse mau desejo... Vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? Então, esse mau desejo, tendo concebido, dá à luz pecado. E o pecado, sendo consumado, produz a morte. Interessante essa questão. Dr. Gilberto faz questão de não colocar o artigo em pecado ali depois de tictei. Estão vendo? Sabe por quê? Porque não é nada personificado. É qualquer tipo de pecado. É literalmente indefinido. Ele não está se referindo a pecados específicos. É qualquer expressão e manifestação de pecado. Aí depois ele vai usar o artigo, porque esse pecado que você pecou, ele já passa a ser o pecado que é consumado. Se o verso 14 ele trata de como o meu mau desejo me fisga e me arrasta, no verso 15 Tiago vai começar a mostrar como que o processo acontece. Uma vez que eu sou fisgado e arrastado pelo pecado, então esse desejo mau, epitomia, desejo pelo que é proibido, o anseio, o desejo, ele
é concebido. É difícil, às vezes, a gente fazer a transliteração, aquela palavra esquisita ali, sinlabusa. Ali é sulabusa, né? Mas é sinlabusa. Ele vem do verbo grego sinlambano. Sabe o que significa? Estar grávido. Conceber. O mau desejo. Ele vai engravidar-se do pecado. Aonde? Depois que você está engravidado pelo pecado em seu mau desejo, o que acontece? Tictei. Verbo ticto. Nasce. Dá à luz. É o mesmo termo usado para quando uma semente germina. O mau desejo me arrasta, me seduz. Ele se engravida do pecado. E ele dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, esse verbo, o teléu, dá a ideia de algo que é levado completamente ao fim. Algo que você faz de forma acabada, terminada, completa. Pessoas que trabalham com prestação de serviço sabem bem do que eu estou falando. A casa só fica limpa quando ela termina, não tem mais nada para limpar. Uma pintura só fica pronta quando todos os detalhes foram terminados. Não é isso, Maico? Um serviço só fica terminado quando todas as possibilidades foram preenchidas ali na solda, ou acabadas no torno, ou terminadas num enfeite, num detalhe, numa roupa, numa costura. No depoimento. Numa aula. Né, Simone? Tem lá tudo que precisa ser feito com as ações, e quando você conclui aquilo, então você entende que terminou. Num georreferenciamento. Quando termina? Quando tudo está concluído. Quando não há mais nada que se fazer. Prestem atenção. O nosso mau desejo, ele se engravida do pecado. Ele dá a luz ao pecado. E ele consuma. Ele nos leva a cometer a ação que se identifica com esse pecado. Quando você dá a luz, você já decidiu. Quando você dá a luz, você já decidiu. Enquanto você está concebendo, você ainda pode matar. Às vezes o seu pensamento está te levando àquilo, ele está... Mas você diz não. É aí onde nós vencemos a tentação. É por isso que eu quero chamar a atenção em dar a luz. Uma criança, ela só nasce quando você dá a luz. Ah, mas ela já está viva no ventre. Sim, mas em se tratando de pecado, enquanto nós ainda estamos sendo arrastados e o pecado está sendo concebido na minha cabeça e no meu desejo, eu ainda posso dizer a ele, não. Quando esse pecado concebido prossegue sem ser detido, qual é a consequência natural? Ele dá a luz. Parece uma palavra pesada, né? Mas para vencer o pecado você precisa abortá-lo enquanto ele ainda está no desejo, apenas concebido. Aquilo está conduzindo você. Aquilo está levando você a tomar a decisão de pecar. Então você pode dizer não e removê-lo.
Se você não fizer isso, qual será o passo natural de quem está grávido? Nascer, dar à luz. Ou, num termo mais popular, parir. E quando o pecado está nascido aqui, na minha decisão, consequentemente ele será consumado nas minhas ações. Aí ele vai gerar e produzir o quê? Morte, porque todo pecado gera morte. Não fiquem pensando que pecado gera alguma coisa diferente de morte. O que ele mata? Muitas coisas. E uma vez o pecado consumado, todas as consequências dele estarão sobre nós. Consequências visíveis e invisíveis. Todo o pecado. Não existe pecado que não gere consequência. Todo pecado vai produzir morte. Todo pecado vai produzir morte. Eu acho interessante quando a gente pega aquelas listas, para tratar de alguns pecados mais absurdos. Aí fala lá, não entrarão no reino dos céus os ladrões, os efeminados, mas também os fofoqueiros. Está lá, fala mal do seu irmão, o que mente, o que se apropria do que não é seu. Quem inventou essa história de categoria de pecado foi a gente. Pecado é pecado na sua essência. Enquanto a gente está sendo enganado, engodado, dá tempo de dizer, para. Aquilo foi concebido ali dentro de você. Não. É difícil dizer isso, porque na verdade é como se a gente estivesse trabalhando a ideia de germinar. Quando a semente começa a germinar, você vai lá e arranca ela, para que ela não produza. Eu sei que falar de remover algo concebido choca a gente por causa da ideia de aborto. Mas é isso que nós precisamos fazer, porque nós não estamos falando de gente, nós estamos falando de pecado. Tem que matá-lo antes que ele nasça. Tem que mortificá-lo antes que ele nasça. Tem que dizer não e se posicionar com arrependimento contínuo antes que ele nasça. Para isso serve o arrependimento contínuo. Para que eu, conduzido ao pecado, eu possa dizer, não, minha posição não é essa, minha identidade não é essa, minha natureza não é essa, o que o Espírito de Deus espera de mim não é isso, e eu não vou crucificar novamente Jesus, e eu não vou feri-lo novamente com a minha transgressão. E você para o processo. Se deixar ele prosseguir, vai dar a luz. E se der a luz, a decisão já está tomada. E a consumação será imediata. Há alguns autores que dizem que, na verdade, nós deveríamos trabalhar para que o pecado não concebesse, o mau desejo não concebesse. Antes dele conceber, eu preciso, fui arrastado, fui seduzido, antes dele conceber, eu encerro. Outros autores dizem que essa isca e esse arrasto, ele já é por si a própria concepção do pecado. Quando alguma coisa me chama a atenção e eu sou arrastado por ela, essa concepção ela já ocorreu. Porque senão eu não seria arrastado, eu não seria iscado. Por isso que eu prefiro juntar as duas coisas. Ser arrastado e morder a isca do seu próprio desejo é o mesmo que já estar concebendo a possibilidade de pecar. Se deixou ser arrastado, se mordeu a isca, é porque já está ali. Agora, se dará a luz ou não,
Eu posso decidir. Sabe por quê? Porque Jesus quebrou a minha escravidão do pecado na cruz. Eu não sou mais servo do pecado. E em Cristo Jesus eu tenho o poder de apresentar o meu corpo para ser instrumento de justiça. Entendem isso? Oi? Pois não? O que o pecado... O que é morte? O que é morte? Morte, essencialmente, como um conceito no Novo Testamento, ela é separação. A separação do físico do que não é físico. Todo pecado gera morte. Ele me separa. Deus. Não, morte física, nem morte eterna. Está se referindo à morte no meu relacionamento, na minha proximidade. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a glória? Presença. A essência da presença dele. O que o pecado mata? Me afasta de Deus. Está porventura a mão do Senhor aleijada para que não possa tocar, ou seus ouvidos surdos para que não possa ouvir? Não. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tudo aquilo que nos é ensinado abundantemente no Antigo Testamento acerca da ruptura que o pecado fazia entre Deus e Israel, isso se aplica efetivamente a toda vez que eu peco. Isso me afasta de Jesus. Sabe por quê? Porque cada vez que eu peco voluntariamente, eu torno profano o sangue do pacto com que eu fui santificado. Eu piso no Filho de Deus e faço agravo, ofendo o Espírito da graça. Isso não é brinquedo. Isso é tão sério que o autor de Hebreus pergunta: sabe o que resta? Apenas uma expectativa, fogo e juízo, que atordoa os adversários. Seu pecado não é uma brincadeira. Sua fofoquinha não é uma brincadeira. Sua amargura não é uma brincadeira. Sua incredulidade não é uma brincadeira. Sua passadinha lá no site pornográfico não é uma brincadeira. Sua murmuração não é uma brincadeira. É uma ofensa direta ao Espírito da graça. É pisar o Filho de Deus e tornar profano o sangue do pacto com que você foi santificado. É por isso que nós temos que tratar isso com seriedade. Fala, Macaulay. Sim, pecados intocáveis trata disso. Isso. Sim. Quantos de vocês leram ou ouviram Pecadores na Mão de um Deus Irado? Boa sorte para vocês. Pecadores na Mão de um Deus Irado, aquele material que a gente colocou o vídeo e colocou o texto. Quantos leram ou ouviram? Boa sorte no grande trono branco. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por favor, não brinque com isso. Porque o que nós estamos abrindo nesses últimos dias tem peso eterno. Ah, está colocando medo. Quem me dera fosse só medo. Quem me dera fosse só uma manipulação minha. Eu gostaria que fosse, o Evandro está manipulando e tal, para colocar a gente com medo. Quem me dera fosse. Porque o que está em jogo não é se eu sou manipulador ou se eu não sou manipulador. O que está em jogo é a sua eternidade. E se você não lutar por ela, ninguém o fará.
ter a mão que a gente está orientando e não ler, sinto muito. Eu não tenho tempo. Tente essa com o Senhor. Quando Ele estiver assentado no grande trono branco e voltar como um leão e olhar dentro dos seus olhos e disser: o que você fez? Não deu. Eu estava muito ocupado. Olha, meu tempo era tão escasso. Vai ser jóia essa tentativa. Só que eu queria, assim, tentar ajudar você. Leva uma coisa melhor. Porque esse papo de tempo, a gente tem tempo para tudo que é importante. A gente só não tem tempo para aquilo que a gente despreza. Meu papel como pastor de vocês é instruir, orientar, equipar. Quando vier o inimigo, falando o sentinela, gritando o sentinela, esgoelando o sentinela, tocando a trombeta o sentinela, o que acontece? O que vai acontecer depois não está na mão dele. Vocês estão achando que eu estou esses domingos todos brincando? Passando material para vocês, vendo coisas sérias, maduras, que possam orientar você à vida em Jesus? Cara, não dar valor a isso é um problema seu. Mas saiba de uma coisa, nós não estamos lidando com um joguinho de manipulação de quinta série. O que está em risco é a minha e a sua eternidade. Eu estou com a minha barba de molho, porque aquele que vai me julgar conhece todas as minhas intenções. Aquilo que ainda não tem nem palavra na minha boca, ele já sabe. Aquele que vai me julgar quando sentar-se no grande trono branco é aquele que entregou o sangue dele em meu lugar e vai dizer: foi por isso que você continua fazendo o que eu morri. E você continua fazendo. Eu posso dar a vocês muitas coisas: material, direção e condução. Mas não posso dar a vocês decisão. Essa é sua. O que você vai fazer com a sua vida é um problema único e exclusivamente seu. Se você vai ouvir a palavra e recebê-la em seu espírito e ter coração para arrependimento, glorificarei ao Senhor ao nos encontrarmos no céu. Caso contrário, não faltou a vocês nem direção, nem instrução e nem condução. Agora eu entendi, Maico, aquilo que você me falou naquele dia lá no Senhor. Que a maior manifestação de graça é expor o pecado. Muito obrigado. O que vocês vão fazer com isso não é problema meu. Essas coisas foram escritas para que a gente resista ao pecado e viva aquilo que a gente diz que é. Porque se não resistir ao pecado, não é o que diz que é. Se não é o que diz que é, não será o que você pensa que será. E aí lá no fim, o cara pode bater no portão e você dizer exatamente aquilo que disseram em Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Senhor, profetizamos, olha que coisa linda. Expelimos demônios. Falamos em outras línguas.
Adoramos lá na igreja. Oh, Jesus! O que o Senhor vai dizer? Nunca vos... Não sei quem são vocês. Você está falando isso para botar medo na gente? Não. Eu estou falando isso porque estou vendo que os dias se aproximam. E quanto mais os dias se aproximam, é importante que nós estejamos nos congregando e incitando uns aos outros ao amor e às boas obras. É isso que Hebreus nos ensina no capítulo 10. Exortando e admoestando uns aos outros. E é isso que eu estou fazendo com vocês. E não fiquem pensando que eu vou desistir, eu vou continuar fazendo. A não ser que vocês cheguem para mim e dizem assim, pelo amor de Deus, gordo, some daqui. Eu não aguento mais ouvir isso. Ou você acha um lugar para ouvir coisas mais agradáveis no comichão do seu ouvido. E aí o problema é seu também. Nós não estamos brincando com o que a gente tem aberto dia após dia aqui. Nós estamos dando para você equipamento seguro para o céu. Sabe qual é o equipamento seguro para o céu? Saber que você foi eleito em Cristo Jesus para ser santo e irrepreensível. Resultado imediato da eleição. Para saber que você foi predestinado, sim, desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser filho por adoção. Você não é mais escravo, você não está mais largado. Você foi resgatado e foi feito filho para ser semelhante a Jesus. Parecido com ele. Porque quem diz estar nele deve andar como ele andou. Esse é o Evangelho de Jesus. E eu continuo insistindo. Este é um tempo de imensa graça. Porque ainda podemos buscar o arrependimento. E voltar o nosso coração para Deus. Em tempo de ser achado. Amém? Amém? Não fiquem pensando que eu estou desabafando, que eu estou frustrado porque ninguém está lendo o que eu estou passando, não. O problema é de vocês. Eu estou lendo tudo, 2, 3, 4 vezes. Eu estou chocado com o que eu tenho descoberto a meu respeito. O quanto eu preciso da graça de Jesus para entender meus pecados corriqueiros, meus pecados bobos, minhas coisinhas que eu troco ali, ó. Troco Jesus por coisas absurdas, que eu fico com vergonha depois só de lembrar. Mas ao mesmo tempo eu sou revestido e preenchido com uma consciência muito grande de que Deus de fato me ama extraordinariamente. Porque Ele está me dando a oportunidade de receber o que nós temos recebido nesse tempo. Deus ama você extraordinariamente em te permitir estar recebendo o que você está recebendo lá no seu celular. Você pode nem abrir, mas está lá. Quem sabe um dia o Espírito não te leve, nem que seja por curiosidade, abrir um textozinho daquele e Jesus possa de fato entrar em sua vida, fazer morada em você, fazer você nascer de novo. Você está querendo dizer que eu não... Isso é problema seu, eu não estou querendo dizer nada. Só estou querendo dizer que enquanto houver graça e oportunidade, haverá transformação de vida. Haverá novo nascimento. Haverá salvação para aqueles que estavam sem esperança. Amém? Ainda não resistimos até o sangue. Mas nós vamos aprender como fazer. Ah, pastor, palavra dura. Não, são apenas ajustes das coisas que nós vamos continuar abrindo e expondo. Mais do que bem-estar para os seus ouvidos, o que eu desejo é salvação para a sua alma. Mais do que boas palavras agradáveis ao seu ouvido, o que eu desejo
novo nascimento em seu espírito. É conhecimento de Deus em sua vida. É poder de Deus para que nós possamos viver como igreja dele, como povo dele, como gente dele, fazendo a vontade dele e dizendo não ao pecado, o que é natural todo aquele que nasceu de novo. Vamos ficar de pé? Algumas pessoas me procuraram desejando o batismo. Há mais alguém entre nós que gostaria de se batizar? Levante sua mão para que eu possa identificar. Opa! Bom, Vitor. Mais alguém? Mais alguém gostaria de passar pela experiência do batismo? Princesa, nós vamos providenciar o dia para realizar o batismo seu e o do Vitor. Muito feliz com sua decisão, Vitor. Muito feliz. Você não sabe disso, mas eu oro por você tem muito tempo. Desde que você me convidou para fazer o seu casamento, Deus me mostrou que Ele iria salvar a sua família. Eu tenho orado pela sua salvação. Você não sabe como foi importante para mim estar ali naquele dia. Feche os seus olhos. Meu socorro tem sido tu, e na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. Meu socorro tem sido tu, e na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. Uma das coisas mais extraordinárias no caráter de Deus é o amor dele que não desiste da gente. Se nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo nesse tempo, às vezes com palavras mais duras, é porque ele nos ama. E o seu amor quer nos trazer, de fato, para ele. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de nós. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Queremos avisar aos queridos que nos acompanham pela live que essa será a última live transmitida ao vivo. A partir de agora, as lives serão sempre disponibilizadas na segunda pela manhã como objeto de estudo. Ok? Uma semana de paz, graça e misericórdia a todos.